Nesta segunda parte da entrevista com o psicólogo Rafael Tudela, vamos falar sobre autoextermínio. Conforme já anunciado, ano passado nós tivemos em torno de 80 casos entre suicídios consumados e tentativas aqui na região Choflotone, e nestes primeiros dias do ano de 2018 nós já temos aí aproximadamente 15 casos entre tentativas e suicídio, melhor dizendo, suicídio consumado, né? Não tentativa, o fato de consumado, doutor. Esse perfil da pessoa que quer colocar fim à própria vida, quais os tipos de problemas mais comuns que elas passam no dia a dia? Bom, Elvis, é o seguinte, falar em autoextermínio é uma coisa bastante antiga, né? A gente tem isso datado desde o século V, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje a cada 4,6 pessoas para 100 mil cometem autoextermínio. Nós estamos falando ao ano 1 milhão de pessoas no mundo. Mas quando você me pergunta as principais características, a gente tem que ter cuidado em limitar em apenas algumas. Mas o que é mais comum em termos de dados estatísticos são pessoas que tenham depressão, alcoolismo ou um transtorno psiquiátrico, uma esquizofrenia, um transtorno bipolar do humor, são características mais comuns em pessoas que cometem autoextermínio. Tá, a família, de que forma a família pode ajudar? O que a família precisa se atentar quanto a essas pessoas em potencial a cometer o autoextermínio? Tá, vamos lá, porque eu acho que tem algumas características que são extremamente importantes, né? O que a gente entende hoje, em termos de linhas gerais, do autoextermínio? Duas características muito comuns, né? O alívio da dor e uma denúncia. Quando eu falo a questão do alívio da dor, é onde que a dor ela sobrepõe o sofrimento. Ou seja, a pessoa não vê possibilidade da situação ou da questão, do contexto, enfim, de ter uma solução. Né? Então, essa pessoa ela não consegue chegar. Nós percebemos pessoas que têm um autoextermínio porque têm uma dívida muito grande, ou pessoas que que teve um término de um relacionamento. Então, o pensamento ele acaba sendo focado, um hiperfoco na questão do problema e não da situação. Ela não consegue perceber uma situação, a solução do problema. Em relação à denúncia, porque o autoextermínio é algo que vai trazer uma denúncia social. É uma coisa que nós não paramos para perceber em relação a isso. Mas vem cá, o que aconteceu com essa pessoa? Tem um autoextermínio, uma pessoa bacana, que sempre trabalhou, uma pessoa de bem com a família, socialmente. O que levou assim do nada? Que é isto? Né? Então, eles vêm falar uma questão de denúncia. É uma denúncia de que qual sistema que nós estamos e que esse sistema que, infelizmente, que não nos permite errar. Não permite que haja uma falha. E aí essa pessoa tem uma autocobrança muito grande, pressões ambientais, quando eu chamo pressões ambientais, eu falo familiares, do trabalho, enfim, e essa pessoa então comete um autoextermínio. Agora, tem-se mais uma pesquisa mais aprofundada em relação a isso. Né? Nós estamos vivendo, nós temos aí um trabalho dentro da psicologia, né, chamado então de Janeiro Branco, que trabalha a questão de saúde mental. Então foi elegido então o mês de janeiro, já que inicia mais um ano, para se pensar então na saúde mental. Pensar no autoextermínio, se eu posso... Por favor. Pensar nessa questão do autoextermínio, nós temos que pensar pelas diversas causalidades. Né? Quando eu penso no ser humano, não é só uma questão simples. Nós falamos de algo complexo, nós falamos de algo que é biológico, desde que tem uma alteração biológica, nós estamos falando de questões psíquicas, né? Como que a pessoa lida com as pressões ambientais, como ela manifesta isso, e as questões sociais e socioculturais. Né? Quando pensa aí, eu gostaria de chamar muito a atenção, e a gente precisa tocar nesse assunto, eu gostaria que prestasse mais atenção ainda ao nosso ouvinte. Comuniquem aquilo que vocês sentem. A
família precisa conversar mais. A família precisa falar de sentimento. A família precisa ter um momento dela, tirar esse negócio de WhatsApp, tirar esse negócio de celular, ter um momento de sentar na mesa para conversar, para almoçar, para falar daquilo que se sente. Está na hora de quebrar esse tabu, né, de colocar apenas o autoextermínio como um pecado, ou como uma tentativa do sujeito fazer que os outros sofram. Não. A pessoa que comete o autoextermínio, ela está tentando aliviar a dor. E muitas vezes ela não fala isso para a família para não preocupar a família. Mas a família tem a capacidade de sentir que algo está errado. Sim. E aí que a família precisa chegar junto. Sim, mas aí a primeira família precisa ser família. Verdade. A família precisa ser família para perceber. Como é que eu não percebo, como é que eu vou perceber o sofrimento do outro se eu mal nem converso? Se eu não falo bom dia, se eu não almoço, é tudo via WhatsApp, é tudo via com meios, enfim, da internet. Muitas vezes o silêncio é algo se prestar atenção. Uma pessoa que fala muito, sempre conversou normalmente e ela começa a ficar em silêncio. Se fecha. Opa, é um sinal de alerta. Não necessariamente quer dizer que essa pessoa que se fecha vai cometer um autoextermínio, alguma coisa. É porque essa pessoa está com um comportamento diferente. Né? Então, esse comportamento diferente já é um sinal. Opa, vamos tomar cuidado com isso aí. Né? Então, a família precisa conversar. Nós precisamos entender que, quando eu falo um alívio da dor, é quando a pessoa ela não consegue perceber que há a solução para o problema dela, e ela entra também uma outra característica, a falta de sentido. As coisas passam a faltar sentido. Olha, gente, que coisa muito interessante. A gente estava falando anteriormente dessa questão da fragilidade das relações, como as relações hoje são descartáveis, como o outro é apenas um outro, às vezes até um objeto, né, dessa questão lá, e começa então a perder o significado do existir. Essa pessoa que comete o autoextermínio, ela perde esse sentido do existir. A família já não faz tanto sentido, o trabalho já não faz tanto sentido, então perde essa energia vital. E essa pessoa fala assim, então qual é o sentido da vida? É verdade. Bom, doutor, eu queria agradecer a presença do senhor aqui. Nós vamos renovar o convite para que o senhor nos brinde com a sua presença, que foi bastante esclarecedora a sua entrevista, uma aula de conhecimento, tanto para a gente que está aqui no estúdio, quanto para os nossos ouvintes e amigos internautas que nos assistem nesse momento. Muito obrigado. Se eu quiser passar o seu telefone de contato, consultório, o senhor pode ficar à vontade, sim, por favor. Sim. Bom, primeiramente agradecer a vocês pelo convite. Eu espero que eu tenha, de fato mesmo, contribuído para algum conhecimento para o nosso ouvinte, para vocês aqui, alertar sobre o cuidado das relações humanas, fortalecer esses contatos e entender que, diante de uma situação, problema, tem que se procurar ajuda. Tem que se mesmo procurar ajuda. Psicólogo, psiquiatra, tem que quebrar esse rótulo de que psicólogo, psiquiatra é para doido, não. Psicólogo, psiquiatra é para aquele que quer ser ajudado a compreender o seu comportamento. Bom, eu trabalho no Instituto de Neurologia de Teófilo Otoni, né? Lá o telefone 3522-1740, você pode entrar lá pelo site, ou pode estar ligando no 033-98862-8853, né? Eu sou especialista em avaliação diagnóstico psicológico pela PUC Minas, sou neuropsicólogo clínico, professor na Unipac, nos cursos de psicologia e perito pela comarca de Teófilo Otoni. Fico à disposição de vocês, para o momento que vocês quiserem, e vamos construir uma sociedade melhor. Um abraço a todos.